Pastor Cláudio Duarte faz Danilo Gentili chorar ao vivo. E você não vai acreditar no que rolou. Danilo tentou provocar o pastor Cláudio Duarte em seu programa, mas a resposta dele mudou tudo. O que era para ser uma entrevista cheia de provocações, acabou virando um momento de emoção que ninguém esperava. Fica até o final para ver como Cláudio tocou o coração de Danilo e como a plateia ficou sem palavras diante desse momento único. Será que Danilo foi longe demais? Vamos analisar tudo agora. O estúdio do The Noite com Danilo Gentili pulsava com a energia típica de um programa noturno. Luzes coloridas iluminavam um cenário descontraído, com uma mesa de apresentador e um sofá ao lado, onde convidados se sentavam. A plateia de 50 pessoas, composta por fãs de Danilo e curiosos, aguardava ansiosa, com alguns segurando cartazes como "Danilo, te amo" e "The Noite é tudo". Uma jovem na primeira fila disse ao amigo: "Será que o Danilo vai zoar o pastor?" O amigo riu. "Se ele provocar, vai ser hilário." A expectativa era alta, e todos sabiam que o programa prometia um momento inesquecível. Nos bastidores, a produção estava a todo vapor. O diretor, com um tablet na mão, dava ordens à equipe. "Confirme a entrada do Danilo em 20 segundos!" exclamou, ajustando o fone de ouvido. Um assistente respondeu: "Tudo pronto! O pastor está na sala VIP com a equipe. As redes estão bombando só com o anúncio." O diretor sorriu. "Esse programa vai viralizar. O Danilo sabe como fazer um momento que todo mundo vai comentar." Uma produtora completou: "A hashtag Danilo vs Cláudio já está subindo no Twitter. Se ele provocar o pastor, vai ser o assunto da semana." O diretor assentiu. "Perfeito. É isso que a gente quer." No camarim, Danilo Gentili ajustava o microfone em sua camisa social preta, com um sorriso travesso. Aos 45 anos, ele era um dos humoristas mais conhecidos do Brasil, famoso por seu estilo provocador e irreverente. Ele revisava o roteiro com sua produtora, com um brilho nos olhos. "Vou começar zoando o Cláudio", disse, ajeitando os cabelos. "Ele é o pastor que faz todo mundo rir, né? Vou perguntar se ser pastor é só fazer graça para viralizar." A produtora hesitou. "Danilo, ele é muito querido. Não acha arriscado?" Danilo riu. "Relaxa, eu sei o que estou fazendo. Ele pode ser pastor, mas aqui é meu palco." Enquanto isso, em outra sala, o pastor Cláudio Duarte, de 53 anos, orava com sua equipe. Conhecido por suas pregações bem-humoradas, ele acumulava milhões de seguidores, onde suas mensagens tocavam corações. Ele vestia uma camisa social, cinza e calça jeans, com um sorriso tranquilo. Sua assessora entrou. "Pastor, o Danilo está planejando provocações. Ele vai tentar te ridicularizar." Cláudio ajeitou os óculos com um leve sorriso. "Que ele venha. Deus está no controle. E eu tô pronto para falar o que importa." Às 23h30, a vinheta do The Noite tocou, e Danilo entrou com energia acenando para a plateia. "Boa noite, galera! Hoje temos um convidado que divide opiniões por onde passa", disse com um tom provocador. O estúdio ficou pronto para o confronto que prometia mexer com todos. Danilo Gentili já estava sentado à sua mesa no estúdio do The Noite, com um sorriso debochado no rosto. A plateia de 50 pessoas aplaudia animadamente, enquanto fãs agitavam cartazes com frases como "Danilo, te amo" e "The Noite é tudo". Danilo, com sua camisa social preta, pegou o microfone e acenou para o público, com a energia irreverente que o tornava tão popular. "Hoje a gente vai ter uma entrevista que promete", exclamou, com um tom que misturava humor e provocação. "Vamos receber um convidado que é um fenômeno nas redes. Mas será que ele é sério? Ou só mais um comediante disfarçado?" Ele fez uma pausa dramática,
enquanto a trilha sonora aumentava a expectativa. Ele é pastor, mas também é conhecido por fazer todo mundo rir. Para alguns, é um homem de fé, para outros... Bem, será que ele é só um influencer gospel? Disse com um tom sarcástico que arrancou risadas da plateia. Com vocês, direto das pregações mais engraçadas do Brasil, o pastor Cláudio Duarte. A plateia reagiu com aplausos calorosos e alguns gritos de amém. Mas também havia risadas, incentivadas pelo tom provocador de Danilo. Cláudio Duarte entrou no estúdio com um sorriso tranquilo, vestindo uma camisa social cinza e calça jeans. Ele acenou para o público, com um brilho nos olhos que misturava humildade e confiança, e caminhou até o sofá ao lado da mesa de Danilo, que o cumprimentou com um aperto de mão exagerado, mas com um olhar que deixava claro que estava pronto para provocá-lo. "Bem-vindo, pastor Cláudio!" exclamou Danilo, indicando que ele se sentasse. "Ou devo te chamar de pastor stand-up? Porque, olha, eu fico confuso com esse seu jeito de pregar que parece mais um show de comédia", disse, com um tom debochado que fez a plateia explodir em risadas. Cláudio sentou-se, mantendo a calma, e respondeu com um sorriso leve. "Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que nos assistem. Pode me chamar de Cláudio, sem problema. E olha, se minhas pregações parecem comédia, pelo menos eu faço o povo rir enquanto falo de Deus, né?" A plateia riu e aplaudiu, encantada com a resposta bem-humorada, mas Danilo não perdeu a chance de continuar a provocação. "Sabe, Cláudio, eu tô há 15 anos fazendo humor na TV e já vi de tudo", disse, com um ar de superioridade, enquanto se recostava na cadeira. "Mas agora eu vejo você, um pastor que cresceu fazendo vídeo engraçado na internet, e me pergunto, ser pastor para você é só fazer graça para viralizar e ganhar likes? Ou tem algo profundo por trás disso?", completou com um sorriso sarcástico, enquanto a plateia ria e aplaudia, incentivada pelo tom provocador. Uma jovem na primeira fila gritou, "Arrasa, Danilo!", enquanto outros riam, achando que Cláudio ficaria sem graça. Nos bastidores, a produção comemorava o momento. "Isso vai bombar", sussurrou o diretor para a produtora, que assentiu, checando o celular. "A hashtag Danilo vs Cláudio tá subindo." A câmera focou no rosto de Cláudio, buscando sinais de desconforto, mas o pastor manteve a expressão serena, com um leve sorriso que sugeria que ele estava pronto para responder. Ele ajeitou os óculos, pegou o copo d'água sobre a mesa ao lado do sofá e tomou um gole, enquanto Danilo continuava sorrindo, confiante de que o havia desestabilizado. "É curioso, Danilo, que você comece assim", disse Cláudio, com a voz calma e articulada, enquanto a plateia começava a silenciar, surpresa com a resposta. A tensão no estúdio aumentou e Danilo, ainda sorrindo, percebeu que o jogo poderia mudar a qualquer momento. Cláudio Duarte acabara de responder à provocação de Danilo Gentili com uma serenidade que pegou todos de surpresa no estúdio do The Noite. A plateia, que momentos antes ria do tom debochado de Danilo, agora observava em silêncio, com olhares de curiosidade. Danilo, sentado à sua mesa, ainda mantinha um sorriso forçado, mas seus olhos revelavam um leve desconforto. Ele ajeitou a camisa social preta, tentando retomar o controle da entrevista, enquanto a câmera capturava sua expressão. "É curioso, Danilo, que você comece assim", repetiu Cláudio, com a voz calma, enquanto ajeitava os óculos e olhava diretamente para o apresentador. "Você prefere me ridicularizar em vez de ouvir o que realmente importa? Talvez a gente devesse refletir se esse tipo de abordagem é o que o Brasil precisa hoje", completou, com um tom que misturava leveza e profundidade. Ele fez uma pausa e continuou. "Você perguntou se ser pastor para mim é só fazer graça. Eu te respondo com outra pergunta. Você já parou para pensar no vazio que o humor pode esconder no seu coração?
A pergunta atingiu Danilo como um golpe. Ele piscou, visivelmente desconfortável, e tentou rir para disfarçar. Nossa, pastor, você está querendo me analisar ao vivo, é isso? Mas sua voz saiu trêmula. E a plateia, que esperava mais risadas, ficou em silêncio absoluto. Uma jovem na primeira fila, que antes gritava em apoio a Danilo, agora segurava o cartaz com uma expressão de choque. Cláudio prosseguiu, com a voz cheia de emoção. Danilo, eu não tô aqui para te julgar, mas eu sei que por trás do seu humor tem dores que você não mostra, e eu sei disso porque já vivi as minhas. Cláudio respirou fundo e compartilhou uma história pessoal. Eu cresci numa família simples, Danilo. Perdi meu pai muito cedo e vivi a dor de ver minha mãe se desdobrar para criar a gente sozinha. Tive que aprender a lidar com um vazio que não explicava, disse, com a voz embargada. Mas foi Deus que me ensinou que a dor não precisa nos definir. Ele me mostrou que o amor e a fé podem curar as feridas mais profundas. A plateia, que esperava um momento leve, agora ouvia com os olhos marejados. Uma mulher na terceira fila enxugou uma lágrima, murmurando: "Que lindo!" Danilo, que inicialmente ria das provocações que ele mesmo fazia, começou a mostrar sinais de emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele baixou a cabeça, tentando se recompor. "Nossa, pastor, você tá mexendo comigo", disse, com a voz falhando enquanto ajeitava a camisa para disfarçar. Cláudio, com um olhar compassivo, continuou: "Danilo, eu não tô aqui para falar de comédia. Tô aqui para falar de vida. Você já parou para pensar nas feridas que carrega no seu coração? Deus vê o seu vazio e Ele te ama mesmo assim." A emoção de Danilo era visível. Ele respirou fundo, tentando segurar as lágrimas, enquanto a plateia, comovida, começava a aplaudir timidamente. Nos bastidores, a produção entrou em choque. "Isso tá ficando muito emotivo", exclamou o diretor, enquanto a produtora checava o celular. "Danilovis Cláudio tá explodindo." A tensão inicial de provocação agora dava lugar a uma emoção genuína, e todos sabiam que algo especial estava por vir. Danilo Gentili não conseguia mais conter a emoção que tomava conta dele no estúdio do The Noite. As palavras de Cláudio Duarte, que compartilharam uma história pessoal sobre dor e fé, haviam tocado um ponto sensível no coração do apresentador. Danilo, com os olhos marejados e a voz trêmula, tentava se recompor. Mas a vulnerabilidade que ele sempre escondia por trás do humor agora estava exposta para todos. Ele ajeitou a camisa social preta, respirou fundo e tentou falar, mas sua voz falhou. "Nossa, pastor! Você tá mexendo comigo!" A plateia de 50 pessoas, que minutos antes ria das provocações de Danilo, agora observava em silêncio, comovida pela cena. Cláudio, sentado no sofá ao lado da mesa de Danilo, olhava para o apresentador com um misto de compaixão e serenidade. O pastor, com sua camisa social cinza e óculos ajustados, estendeu a mão e tocou o ombro de Danilo, com um gesto de apoio. "Eu não tô aqui para te julgar, Danilo, mas para te lembrar que Deus vê suas dores", disse Cláudio, com a voz calma e cheia de emoção. "Ele te ama mesmo com suas lutas e Ele quer te dar paz. Você não precisa carregar esse peso sozinho." As palavras de Cláudio ecoaram no estúdio, e Danilo, que tentava segurar as lágrimas, não resistiu mais. Ele baixou a cabeça, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar ao vivo, com soluços que ecoavam pelo microfone. A plateia, que esperava um momento de humor e provocação, ficou profundamente tocada. Uma jovem na primeira fila enxugou as lágrimas, enquanto um homem ao lado murmurava: "Que lindo!" Outros começaram a aplaudir timidamente, comovidos pela vulnerabilidade de Danilo e pela mensagem de Cláudio.
Danilo, ainda chorando, tentou falar. Você tá querendo me fazer chorar na frente de todo mundo, pastor? Disse com a voz embargada, tentando fazer uma piada para aliviar a tensão, mas sua tentativa de humor só intensificou a emoção e ele voltou a chorar, enquanto a plateia aplaudia com mais força, muitos com lágrimas nos olhos. Cláudio, com um sorriso gentil, continuou. Danilo, eu não vim aqui para te fazer chorar. Vim para te dizer que Deus vê o seu coração. Você já pensou em se abrir sobre o que te machuca? Não para mostrar fraqueza, mas para encontrar cura? Danilo, ainda com o rosto coberto pelas mãos, balançou a cabeça com a voz quase inaudível. Eu carrego tanta coisa, pastor. Às vezes sinto que não sou o suficiente para quem eu amo. A confissão de Danilo pegou todos de surpresa e a plateia, agora em lágrimas, aplaudiu com ainda mais emoção, sentindo a dor do apresentador. Cláudio se levantou do sofá, aproximou-se de Danilo e colocou a mão em seu ombro com um gesto de consolo. Danilo, Deus te fez suficiente. Ele te ama como você é, e quem te ama também. Quer orar por você agora? Disse, com a voz firme, mas cheia de amor. Ele fechou os olhos e orou. Senhor, toca o coração do Danilo. Tira o peso que ele carrega, dá a ele paz e mostra que o teu amor é maior que qualquer dor. Amém. A plateia, emocionada, respondeu com um amém coletivo, enquanto muitos aplaudiam de pé, tocados pelo momento. Danilo, ainda chorando, levantou a cabeça e olhou para Cláudio, com os olhos vermelhos de lágrimas. Obrigado, pastor. Eu não esperava isso, disse, com a voz embargada. Enquanto tentava se recompor, Cláudio sorriu e respondeu. Deus sempre tem um jeito de nos surpreender, Danilo. A plateia aplaudiu com fervor, enquanto nos bastidores a produção percebia que o momento estava viralizando. A oração de Cláudio Duarte havia transformado o estúdio do The Noite em um espaço de emoção profunda. Danilo Gentili, ainda com os olhos vermelhos de lágrimas, enxugava o rosto com um lenço, enquanto a plateia de 50 pessoas aplaudia de pé, comovida. Muitos enxugavam lágrimas e gritos de Amém e Que lindo! Ecoavam pelo estúdio. Danilo, tentando se recompor, olhou para Cláudio com um sorriso tímido e disse, com a voz embargada, Pastor, eu não tenho palavras. Você me pegou de surpresa e obrigado. Cláudio, com um sorriso gentil, respondeu, Danilo, Deus sempre sabe o que a gente precisa ouvir. Você é especial. A plateia aplaudiu com fervor, enquanto a emoção tomava conta de todos. Danilo respirou fundo, ajeitou a camisa preta e olhou para a câmera, com os olhos ainda marejados. Eu não esperava que o programa de hoje fosse assim, disse, com a voz trêmula. Mas às vezes a vida nos surpreende, né? Obrigado, pastor Cláudio, por esse momento e obrigado a vocês que nos assistem por estarem com a gente. Ele fez uma pausa, enxugando mais uma lágrima e completou. Vamos para o intervalo, mas já voltamos com mais The Noite. A vinheta tocou, enquanto a plateia continuava aplaudindo, muitos ainda emocionados. Nos bastidores, a produção estava em êxtase. O diretor exclamava. A audiência disparou. Ganhamos 25% a mais de espectadores nesse bloco. A produtora, checando as redes, respondeu. Olha isso, Danilo Chora está em primeiro lugar no Twitter. Comentários como Cláudio fez o Danilo chorar de emoção e que momento lindo, nunca vi o Danilo assim, se multiplicavam. Um vídeo de 30 segundos onde Danilo chora e Cláudio ora por ele já tinha uns 5 milhões de visualizações no TikTok, com usuários escrevendo: Esse pastor é incrível! E Danilo mostrando o lado humano. Que lindo!
No estúdio, Cláudio abraçou Danilo, que ainda tentava se recompor. Deus te abençoe, Danilo, disse o pastor com um tom carinhoso. Danilo, com um sorriso emocionado, respondeu: Obrigado, pastor. Você não sabe o quanto isso significou. Cláudio, antes de se retirar, olhou para a plateia e deixou uma mensagem final. Quero dizer para quem está nos assistindo: Deus ama vocês e Ele quer curar as feridas do seu coração. Não tenham medo de se abrir para o amor. A plateia aplaudiu de pé, enquanto Cláudio saía do palco, deixando um impacto profundo. A repercussão foi avassaladora. Na manhã seguinte, manchetes sensacionalistas dominaram os portais. Pastor Cláudio Duarte faz Danilo Gentili chorar ao vivo. Momento histórico. E Danilo Gentili se emociona com mensagem de fé no The Noite. A emissora divulgou que o programa registrou um aumento de 30% na audiência. Um número impressionante para um programa noturno. Cláudio ganhou milhares de novos seguidores. E Danilo enfrentou reações mistas. Alguns o elogiaram por sua vulnerabilidade, outros o criticaram por se emocionar ao vivo.